Boa noite, telespectadores do Novo Canal. Bem-vindos a mais uma edição do Democracia em Debate com o nosso convidado residente, Dr. António Cunha, eleito pelo Círculo Eleitoral do Porto, à Assembleia da República. Doutor, é um prazer tê-lo mais uma vez na nossa companhia. Muito obrigado. Doutor, poderíamos começar já com o tema da educação, um dos temas que nos traz hoje, um dos vários temas que nos traz hoje. E a propósito, a escolha deste tema vem a propósito de um workshop que decorreu na Assembleia da República. É assim, não é, doutor? Olá, Miguel, muito bom dia a todos, bom dia aos nossos espectadores que têm a paciência de nos aturar, entre aspas, à terça-feira. Na semana passada, na passada quinta-feira, passo aqui a expressão, o PS organizou um seminário, depois a segunda parte foi mais no estilo workshop, um seminário sobre o tema da recuperação das aprendizagens a propósito da pandemia. Foi um momento de, eu ia dizer, de formação, informação, discussão, que contou com as intervenções de David Justino, ex-ministro da Educação. É uma pessoa que conhece bem o setor da educação. Sim, ex-ministro da Educação, ele é o coordenador, é vice-presidente do PSD, é coordenador do Conselho Estratégico Nacional do PSD na secção de Desporto e Educação. Contou também com a Ruth Perdigão, que também faz parte do SEN, mas também faz parte do Conselho Nacional de Educação, e com o Alexandre Homem Cristo, que é uma pessoa que tem já muito valor nesta área, apesar de ser jovem, mas é uma pessoa que pensa muito bem as questões da educação e tem dado grandes contributos à sociedade através daquilo que escreve e daquilo que comenta sobre o nosso sistema educativo. E tivemos também os testemunhos de diretores de equipamentos de escolas de Miraflores, da Sertã e de Penafiel também. Portanto, esteve cá a doutora Paula Paz, que é a diretora do Documento de Escola Joaquim de Araújo. E depois, no final, como eu disse há bocadinho, houve uma parte mais de workshop, de discussão que ocorreu entre os deputados, os professores e os diretores, tendo sido esta parte moderada pelo nosso vice-presidente do grupo parlamentar do PSD, Luís Leite Ramos, que é o vice-presidente para a educação. Mas também interessa aqui dizer que o PSD organizou este seminário não apenas para fazer um diagnóstico, mas sobretudo para denunciar a impreparação que o Ministro da Educação e o Ministério da Educação estão a demonstrar na forma como não dizem nada sobre a recuperação das aprendizagens e também preparamos os contributos que o PSD irá dar sobre esta matéria. Nós estamos a falar de um Ministro da Educação que não aparece há mais de 3 semanas. Eu recordo aqui um parênteses, quando houve, passa a expressão, aquela bronca dos festejos dos adeptos do Sporting, ele não deu a cara sequer, e quem deu a cara foi o secretário de Estado da Juventude e do Desporto, para tentar remediar ou aligerar aquilo que já estava feito. Agora, de facto, perante a discussão, eu fiz parte dela, que tivemos na sala do Senado, aqui na Assembleia da República, e chegamos à conclusão de que o Governo falhou para com os alunos durante a pandemia. E, portanto, nós chegamos à conclusão de que as escolas, os professores, os pais e os alunos efetivamente conseguiram adaptar-se, na medida do possível, às circunstâncias tremendas que foi a pandemia, e daí o encerramento das próprias escolas, mas o que é facto é que o Ministério não acompanhou esse esforço. Repare, lembram-se, eu tenho dito isto aqui, em abril de 2020 foram prometidos computadores, estão a chegar ainda a conta-gotas às escolas. Em junho, o secretário de Estado, João Costa, prometeu na audição aqui perante a 8ª Comissão de que iria haver um estudo do IAV logo no primeiro período para se avaliarem ou para se aferirem que aprendizagens é que não foram efetivadas pelos alunos.
mas, de facto, durante o primeiro período não ocorreu. Esse estudo começou a ser implementado nas escolas em janeiro e todos nós sabemos que, a partir da segunda quinzena de janeiro, as escolas voltaram a fechar. Portanto, e mais, os resultados que foram apresentados no início de março, se bem me recordo, são dados completamente desatualizados, porque aquilo que se fez foi avaliar o quê? Avaliar as aprendizagens que não teriam sido realizadas até ao final do primeiro período, mas depois com, digamos, a terceira vaga da pandemia que obrigou ao encerramento das escolas, portanto, o estudo do IAV ficou completamente anulado. Vá lá. Doutor, deixe-me só interromper, porque eu gostava de ouvir só uma questão que introduziu aí no seu discurso, que tem a ver precisamente com a recuperação das aprendizagens. Parece-me um tema relevante, tendo em conta aquilo que se passou no país e este ano letivo. Obviamente estou-me a referir à crise sanitária, o impacto que ela também teve na área da educação. O governo falhou na sua ótica nesta questão da recuperação das aprendizagens? Falhou. O governo não tem montado ainda uma estratégia para a recuperação, digamos, deste enorme fosso que se abriu, primeiro. Depois, mesmo que faça estudos, ou que faça testes, ou que faça aferições para verificar o que é que os alunos deixaram de aprender, que referências é que nós temos? Repara, este foi o governo que logo em 2016, no início de 2016, acabou com as provas finais de quarto ano, de sexto ano. Portanto, nós tínhamos digamos, um leque, um historial de dados, de aferições no início, e por sinal, introduzidas por governos do PS. Aferição no início e depois em exames finais de ciclo, não é? Portanto, tínhamos esse manancial de dados que foram interrompidos a partir de 2016. Portanto, a falta de um levantamento sobre as aprendizagens, ou sobre as perdas de aprendizagens, não é? Portanto, não está feita, não é? E é preciso que, neste caso, porque as escolas não estão paradas, os professores não estão parados, os professores, neste momento, estão a fazer as recuperações das aprendizagens com os parcos recursos que têm, não é? E é preciso que o governo, para montar esta estratégia de recuperação, ouça os diretores das escolas e os professores. Portanto, nós não podemos continuar, não é, com um governo que não atua. Doutor, e há uma outra questão. Com um Ministério que não sabe em que medida é que as aprendizagens foram perdidas, nem em que anos de escolaridade é que essas aprendizagens tiveram maior impacto. É evidente que o senso comum a nós e para quem trabalha no mundo da educação, que é o meu caso, nós sabemos que o grande impacto que vai ter consequências para o futuro será eventualmente para os primeiros anos Eu ia lhe perguntar precisamente de escolaridade. Eu ia lhe lançar essa questão precisamente, e tendo em conta aquilo que acabou de dizer. Vamos ter um próximo ano letivo, seguramente este foi um ano atípico, vamos ter um próximo ano letivo. Não teme que esta não recuperação das aprendizagens possa aqui acabar num fosso, até porque seguramente haverá muitos alunos que não têm ritmos de aprendizagens diferentes e a não assimilação destes conteúdos pode ter consequências no próximo ano letivo? Pode e vai ter. Repara uma coisa, Miguel, as aprendizagens, as perdas, não são iguais para todos os níveis de ensino, como eu disse há pouco. E, portanto, vão ter que ser achadas soluções diferenciadas para cada ano de escolaridade. E temos que ter uma visão de longo prazo. O que é que o governo acha que vai, até 2023, fazer a recuperação de todas as aprendizagens? Com que recursos? Com que recursos é que até 2023, e repara uma coisa, não é só recursos humanos, é também recursos físicos, infraestruturas, e depois é assim, nem o tempo estica, nem as instalações esticam. Nós não podemos ter os alunos, não é? Desde segunda-feira às 8h30 até sexta-feira às 18h30 enfiados nas escolas. Isso é impossível.
Portanto, é evidente que vai ter que haver aqui um equilíbrio entre o ensino à distância e o ensino presencial, sobretudo o ensino presencial, não é? Embora nós achamos que o ensino à distância, no caso, será mais eficaz ou mais eficiente para os anos mais avançados, já aquelas idades mais adultas, a partir do 10º ano, para algumas matérias, mas há outras disciplinas que é impossível. Não? Os nossos alunos, não é? Principalmente os do ensino secundário, a partir do 11º ano, começam a fazer provas de exame que vão decidir o seu futuro em termos de o seu futuro académico, para irem para os cursos que desejam e para os quais estudaram. Portanto, vão ter que ser. Nós achamos que 2021 a 2023 o tempo é demasiado curto. Aliás, houve alguém que disse na nossa conferência que nós precisamos fazer aqui ter aqui uma solução de longo prazo, porque não até 2030. Repare uma coisa, se nós fizermos as contas, quem estava no primeiro ano em 2020, não é? Em 2032 acabará o 12º ano. Portanto, são 12 anos. Nós temos que ver isto de uma forma concertada, bem consciencializada, e temos que pôr isto nas mãos de quem está no terreno. Não podemos pôr isto nas mãos de quem só vê números e economia e despesa nisto. Não. O doutor há pouco falou na ausência do Ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, nas últimas semanas não tem aparecido. Na sua ótica, isto denota o quê? Miguel, não é a primeira vez que o Ministro fica sem aparecer durante algum tempo. Isto, desde que ele assumiu a função, o cargo de Ministro da Educação, que periodicamente o Ministro da Educação isola-se, não aparece, não diz nada, que é para não estragar, ou melhor, estragar no sentido de não vir contrariar aquilo que é a ideia de que está tudo bem. Não. Aliás, foi essa a razão também pela qual nós organizamos este workshop, este seminário, para darmos aqui uma pedrada no charco, porque parece que estamos todos aqui inebriados, que só nos preocupamos com a pandemia e não nos estamos a preocupar com as consequências que a pandemia está a ter, nomeadamente ao nível da educação. Portanto, falta um levantamento sobre as perdas das aprendizagens e o governo tem que ouvir as pessoas, tem que ouvir as escolas e tem que muito rapidamente gizar um programa que é para no próximo ano, se começar no próximo ano logo no início. Doutor, passamos. Diga, Miguel. Doutor, passamos da educação para a economia. Há aqui um outro tema que o doutor nos traz e também já foi escapulizado noutras edições anteriores do Democracia em Debate, mas que é um tema pertinente e que nos deve fazer refletir a todos, não só aos atores e agentes políticos, mas também aos cidadãos, e que tem a ver com o monstro da despesa. O doutor quer partilhar connosco novamente esta questão e o facto de haver uma tendência para a despesa continuar a engordar, é assim, não é? Exatamente. Portanto, aquilo é o que chama que o monstro está aí e sempre esteve aí. Não é? Aliás, eu trago este tema aqui a propósito daquilo que eu li sobre aquilo que Cavaco Silva disse sobre este assunto. Portanto, ele volta a falar do monstro da despesa pública. E repara uma coisa, pode-se ou não gostar de Cavaco Silva. Toda a gente sabe que ele, para a esquerda, é um mal amado. Isso aí não temos dúvidas nenhumas. Mas não podemos ignorar os avisos que Cavaco Silva enviou para a sociedade portuguesa. Repara uma coisa, ele já há 10 anos, antes de rebentar aqui, antes de levarmos, passa a expressão, com a troika em cima, né, ele já tinha dito precisamente isso. Portanto, Cavaco Silva há 10 anos avisou também, mas parece que
ninguém o levou a sério e depois as coisas aconteceram. E repare, portanto, é evidente que Cavaco Silva vem dizer aquilo que muito pouca gente ou quase ninguém gosta de ouvir. Ou seja, porquê? Porque ele, pronto, ele foi um presidente da República que saiu assim, não saiu muito bem do cargo de Presidente da República e toda a gente também estava assim um bocadinho farta de o ouvir, porque costuma-se dizer que o diabo não pode ver a cruz. Portanto, mas o que é preciso aqui é que nós centramos no essencial. Portanto, e o que é que ele vem dizer? Ele vem dizer que o governo português, não é? O nosso governo, se rege pelos princípios da ilusão fiscal e da dispersão. E, portanto, por via disso, o que é que o governo faz? Cria uma multiplicidade de impostos adicionais. São as derramas, são as taxas que não são taxas, são as taxinhas, e nós, cidadãos, quer dizer, nem nos apercebemos de que estamos a ser tributados. E só dessa forma é que as pessoas andam de tal maneira iludidas que o governo consegue receitas para financiar o tal monstro que é a despesa pública, segundo aquilo que ele disse. Portanto, agora, Portugal é competitivo? Não é competitivo. Nós, com esta despesa, aliás, já temos falado nisso aqui, nós, assim, não conseguimos ser competitivos. Nós criamos pouca ou riqueza nenhuma. Não temos capacidade de atração de investimento. E depois também estamos muito longe de sermos um paraíso fiscal para quem quiser cá vir investir. Não. Nós vivemos, segundo ele, também, num inferno fiscal. Porquê? Porque nós não temos um sistema fiscal ou um regime fiscal amigo dos investidores, não temos uma justiça célere, não é? E, portanto, as pessoas, quando querem investir em Portugal, pensam muito bem. Aliás, primeiro que se invista aqui, são precisos anos para que alguma coisa seja autorizada. E para quem precisa de investimento estrangeiro como de pão para a boca, portanto, não há reforma nenhuma imposta ou impressa por este governo para que isso pudesse acontecer. Portanto, Portanto, doutor, e nós chegamos à conclusão de que a estratégia de despesa pública dos últimos 5 anos, não é? E já estou a pôr aqui à parte os da pandemia, que são completamente atípicos, não é? Isto só vai piorar a situação, não é? Porque depois alguém vai ter que pagar a fatura. E como é que se isto é, paga a fatura? A fatura paga-se com a criação de mais impostos, de mais taxas, de mais taxinhas. Portanto, é evidente que a estratégia deste governo tem sido agora, ultimamente, a da pandemia. Mas, quer dizer, se nós não mudarmos, e quando eu digo mudarmos, não é? Este monstro que já estava e que vai continuar a estar, não é? Portanto, já vamos, como eu disse a semana passada, em 137% do nosso PIB, não é? Quer dizer, nós assim não vamos a lado nenhum. Não estamos a vamos falar, a lado nenhum. doutor, são Diga-me eu. efetivamente os números que nos traz, são efetivamente números colossais. Mas eu perguntava-lhe, há aqui também um peso, o doutor acabou por dizer, eu pelo menos inferi do seu discurso e das suas observações, há também aqui um peso excessivo, e já de alguma forma abordámos isto também, naquilo que são os impostos sobre as empresas. Há aqui também uma necessidade de alterar esta lógica, que acaba por afastar, sobretudo, a atração de investimento e a criação de próprio emprego. Ora bem, isto aqui, nós com este governo, e António Costa nisso é mestre, na arte da comunicação, o governo da geringonça. Pronto, a geringonça agora está meia manca, está apenas só com o PCP, praticamente. Eh, tem projetado a imagem de que o poder político interfere na vida das empresas e também tem projetado a imagem de que Portugal, o nosso governo, é hostil em relação às grandes empresas. Portanto,
Isto é factual e nós não conseguimos, digamos, desmontar este discurso. É verdade. Apesar do PSD estar a falar e dizer estas coisas nos vários fóruns, inclusive aqui na Assembleia da República, é factual. O governo de esquerda, e repara uma coisa, o Partido Socialista está no poder porque tem o apoio dos radicais à esquerda, não são amigos das empresas. E nós, sem empresas fortes, e não são só as grandes empresas, caramba. Nós estamos a falar aqui que 99% do tecido empresarial do nosso país são pequenas e médias empresas e microempresas. Portanto, são essas que criam emprego, são essas que geram riqueza, etc. Portanto, nós, sem empresas fortes, como é que nós vamos ter descontos para a segurança social? E já lá vamos à frente a propósito disto. Como é que vamos ter capacidade de reinvestir o lucro? O lucro dessas empresas não é reinvestido porque uma grande parte vai para impostos. E nós estamos a pagar impostos demasiado altos, não é? Portanto, nós temos que efetivamente aqui arranjar aqui uma solução de compromisso, Miguel. E repare-se aquilo que a União Europeia está a exigir a este governo, portanto, ao nosso país, para que venha o tão famoso dinheiro da bazuca. Vocês querem dinheiro, mas têm que implementar reformas. Muito bem. Entende? Doutor, Quem deixe-me. empresta tem o direito de saber em que condições e a quem empresta. Por isso é que quando esteve cá a Troika, não é? Foram-nos emprestados, se não estou em erro, cerca de 72 mil milhões de euros, mas impuseram condições. Periodicamente vinham cá fazer os chamados exames, que quando António Costa e a Geringonça tomaram o poder em finais de 2015, a primeira coisa que fizeram foi pagar o mais rapidamente ao FMI, que era para não terem cá os examinadores. Mas reparem uma coisa, pagaram ao FMI como? Endividando-se por outro lado, porque o nosso país não tinha o dinheiro para pagar a parte que cabia ao FMI. E então, numa lógica de gestão de ativos, compraram dinheiro a juros mais baixos para pagar ao FMI. E a partir daí, o FMI deixou de cá vir saber como é que estão as contas. E então, a partir daí foi, digamos, eu não diria o regabof, mas, e fazendo aqui, digamos, uma parte mais histórica, se não estou em erro, foi 4 de maio de 2014 portanto, há 7 anos que Pedro Passos Coelho anunciou que o programa de ajustamento económico e financeiro ia ser concluído sem que Portugal precisasse de, digamos, um plano cautelar. E na altura, a vice-presidente da Comissão Europeia, Siim Kallas, afirmou, pronto, a parabenizar o nosso país, mas disse lá que era necessário manter os níveis de ambição nas reformas da economia para consolidar o sucesso do programa a médio e longo prazo. O que é que aconteceu? E para quê? Para nós podermos atingir crescimento, não é? Para termos um maior crescimento na nossa economia. E, entretanto, chegou o governo do PS, que foi apoiado pelo PCP e pelo Bloco, não é? Portanto, como eu disse há um bocadinho, pagaram o mais rápido possível a despesa ao FMI, mas depois deixamos de ter cá quem nos dissesse, atenção, que é preciso vocês terem cuidado por causa do vosso sistema de pensões, por causa do vosso Serviço Nacional de Saúde, para permitirem que haja empresas que liderem no mercado internacional, mas tudo aquilo que o país tinha comprometido com este governo, com este e com o anterior governo, da geringonça, foi tudo ditado por água abaixo. E, portanto, nós temos
nós temos um problema grave. Aliás, fazendo aqui a ligação ao ponto anterior, nós chegamos lá à conclusão de que, e repara uma coisa, só me estou a referir à educação, ao mexer da educação. É preciso este investimento para a recuperação das aprendizagens. É preciso, paralelamente, um investimento muito grande nas infraestruturas, que está paulatinamente a ser feito. Precisamos depois de manter essas estruturas, e isso também custa dinheiro. E depois nós temos 137% da dívida pública, temos os juros a começarem a aumentar, ninguém fala disto. Eu recordo que a semana passada Portugal fez um investimento, não, portanto, pediu um empréstimo e por alteração do. Fez aqueles empréstimos da dívida pública e por aumento dos impostos, nessa operação, Portugal pagou, segundo a notícia do público, se bem me recordo, pagou mais 80 milhões de euros por uma alteração do juro. Portanto, repara uma coisa, Miguel, com a nossa dívida colossal que nós temos, se os juros começam a escalar, portanto, se começam a subir, por pouquinho que seja, percebe? Isso terá, obviamente, Quer um dizer, impacto. nós vamos ao charco outra vez. Claro. E as pessoas andam todas iludidas com isto. Eu digo uma coisa, eu não entendo. E aí também é preciso, há alguma comunicação social que vai dizendo estas coisas. Mas eu não vejo os grandes canais de televisão a falarem disto em canal aberto. Atenção, eles falam muito nos canais de cabo, mas isso não chega à grande maioria das pessoas. Não chega. Nós andamos aqui iludidos, pensamos que está tudo bem, mas não está tudo bem. Se Doutor, há traz aqui. uma pequena alteração dos juros, se o Banco Central Europeu diz, meus amigos, porque repara uma coisa, já aconteceu, já está acontecendo nos Estados Unidos, a inflação começa a subir, eles têm que subir juros, obrigatoriamente, e a Europa vai ter que ir a rastro. E o que é que vai ser de nós? Obviamente que isto depois acaba por ter um impacto tremendo em toda a sociedade, nos agregados familiares. Brutal, brutal. E, doutor, traz aqui um outro indicador também preocupante, que diz que 3/4, isso ainda relativamente à questão dos números e ao quadro económico, portanto, 3/4 da queda do PIB em 2020 foram originados, digamos, pelo colapso da atividade turística. A Aresp, que é a Associação do Setor, tem muitas vezes focado precisamente este aspecto, o impacto que o atual quadro económico tem tido, portanto, sobre a atividade turística, que efetivamente tem sido lesada e, portanto, é um aspecto também preocupante, doutor, na sua ótica. É muito preocupante. Repare, se nós olharmos para os números, não é? Para o ano de 2020 foi terrível, foi marcado por uma forte contração da atividade económica, e essa contração económica traduziu-se na diminuição de 7,6% do volume do nosso PIB, e há estimativas que dizem que, portanto, a redução da atividade turística contribuiu com menos 5,8 pontos percentuais. Ou seja, como o Miguel disse há bocadinho na introdução que fez ao tema, isto corresponde a mais de 3/4 da redução do PIB. Só a parte do turismo. Porquê? Porque o valor acrescentado de bruto gerado pelo turismo, mas arrastou uma queda de 48,2%. Não é? Estamos a falar de um setor fundamental, é assim, doutor. Mas É um setor fundamental para nós, que nós temos que tentar, na medida do possível, recuperar o mais rápido possível. É evidente que o ano passado, eu recordo-me que há um ano, quando desconfinamos, estávamos todos preocupadíssimos vamos abrir as fronteiras, vamos desconfinar, etc. Digamos que o agosto e o setembro, vá lá, até a abertura das aulas, aliás, finais de julho, meados de julho, até inícios de setembro, nós tivemos aqui, digamos, uma folga. Os empresários, apesar de ser pouco, mas os empresários tiveram, os do turismo, e depois tudo que anda à volta, tudo o que é giro à volta, tudo o que gravita à volta do turismo,
digamos que conseguimos respirar melhor. Mas depois, entanto, veio a segunda vaga, depois veio a terceira, e agora, graças a Deus, que as coisas estão a melhorar no que diz respeito à pandemia, mas temos que estar atentos. Oh, Os doutor, números. gostava de ouvir sobre uma coisa. Ontem víamos as televisões a mostrar a chegada de alguns turistas ingleses à Madeira. Isso poderá ser um bom sinal já para uma altura em que o setor está É um bom necessitado. sinal de chegar à Madeira. Estão as reservas no Algarve subiram em flecha e ainda bem, porque quem é empresário no ramo do turismo tem sofrido e de que maneira. E é com agrado que eu vejo que mal o estado de emergência acabou e foi permitido abrir os restaurantes, etc. Eu vejo aqui em Lisboa, ando a pé, nas ruas e vê-se que os restaurantes estão a começar a ficar mais bem compostos, apesar das restrições. Mas as pessoas estavam inquietas para poder sair, para se poder encontrar. Agora, esta inquietude tem que ter aqui, tem que ser bastante conscienciosa. As pessoas não podem, digamos, dar o flanco. Há regras, eu insisto nisto, há regras que nós temos de cumprir. Desde o uso da máscara, o distanciamento social, o lavar as mãos. Isto é muito importante. E depois uma outra coisa que também está a ajudar, e bem, isto também é de se dizer, é a campanha da vacinação que está a correr bastante bem. Só no último fim de semana, se não estou em erro, foram vacinados mais 125 mil pessoas. Portanto, foram dadas mais 125 mil doses. Isto é muito bom. É muito bom. Isto vai nos criar uma imagem muito boa perante os nossos parceiros europeus, perante o mercado turístico internacional, e nós queremos é que eles venham para cá com as regras que são necessárias. Não vamos também abrir tudo e mais alguma coisa. Há regras que têm que fazer teste, têm que se cumprir as regras. E vi os turistas, até vi uma entrevista, já não sei se foi na Madeira ou se foi ali em Faro, que as pessoas vinham certas do que é que iriam encontrar em termos de algumas restrições para que nós consigamos ainda melhorar ainda mais, a ver se isto acaba o mais rápido possível, a coisa da Covid-19. Doutor, uma nota final também que nos deve fazer refletir que o doutor diz que daqui a 20 anos quem se reformar não irá receber portanto, nem sequer metade do seu último salário. Portanto, isto é efetivamente um cenário Miguel, preocupante. isto foi uma notícia, foi um relatório que é feito pelo Aging Report da União Europeia, que trienalmente, portanto, de 3 em 3 anos, ele produz um relatório sobre os impactos das mudanças demográficas e macroeconómicas. E o que ele diz, e isto a nível da União Europeia, e o que vem lá desse relatório é que as coisas a continuarem assim. Daqui a 20 anos, quem se reformar não irá receber nem sequer metade do seu último salário. Isto é assustador. Ou seja, nós pensamos que estamos a descontar mensalmente para, digamos, manter o nosso nível de vida, ou as nossas expectativas de nível de vida, mais ou menos idênticas, quando nos reformarmos, mas isto é uma falácia brutal. E andamos todos aqui distraídos. E António Costa continua em alta. Prontinho para daqui, se calhar, a uns meses, desculpe o termo, se pôr a andar para a Europa. Agora repare nisto. Portanto, todos nós sabemos que vamos chegar a. Andamos a fazer os nossos descontos. Mas nós, a informação que nós temos é que aquilo que hoje transferimos do nosso salário para o Estado, em impostos, em contribuições sociais, repara uma coisa, Miguel, não paga sequer as reformas e as pensões dos que estão hoje a usufruir dela. Quanto mais nós daqui a 20 anos. Não é? Sem dúvida, E um depois dado preocupante. há uma coisa que também não vejo este governo, que já está há 6 anos a governar este país, não é? Que é contrariar aquilo que é
a contração demográfica, que, segundo os estudos dos entendidos, a partir de 2035, portanto, daqui a 14 anos, vamos ter uma redução dramática da nossa população empregada e que faz os descontos. Ou seja, a população em idade de trabalhar dos 20 aos 64 anos, 20, mais ou menos, vai encolher em quase 2 milhões de pessoas. E eu olho para a atualidade e o que é que eu vejo? Vejo a nossa juventude, e eu tenho um em casa que também está a pensar em ir para fora, não é? Pessoal, atenção, a nossa juventude altamente qualificada. Está a pensar em ir para onde? Para o estrangeiro. Porquê? Porque não veem futuro aqui. Pelo menos um futuro mais frugal. Vá lá. Não é? Portanto, eu pergunto, perante isto, não se ouviu falar disto? Será que é só daqui a 20 anos? Bah, é daqui a 20 anos, deixa lá. A próxima geração que se amanhe. Não, não. Quem tem responsabilidades, que somos nós hoje, adultos, quem tem responsabilidades, nós temos que pensar no futuro da geração que está agora a começar a entrar no mercado de trabalho. E que medidas é que este governo apresenta para resolver um problema gravíssimo de contração demográfica? Nós temos exemplos do norte da Europa que viveram aqui há 20, há 2 décadas, 20 anos, aquilo porque nós estamos a passar, só que souberam investir. Só que não tinham a dívida pública que nós temos. Não é? E, portanto, se hoje ainda vamos conseguindo, digamos, aumentar as pensões para os mais velhos, e eu não quero estar aqui a levantar nenhum falso testemunho, mas parece-me que o primeiro dinheiro que foi socorrer, digamos, empresários, empresas, as famílias, por causa da Covid-19, foi dinheiro da Segurança Social. Espero que este governo tenha a arte e o engenho de criar ou de implementar políticas neste país que nos permitam criar riqueza para repor aquilo que foi retirado. Não é? Portanto, nós temos que pensar nisto muito seriamente. Isto não é brincadeira, até porque, quer dizer, com uma redução demográfica brutal, até podemos correr o risco de perder a nossa. Quer dizer, Portugal fica aqui quase um deserto. Não pode ser. Doutor, sem dúvida, temas pertinentes e que devem suscitar uma reflexão profunda, não só da classe política, mas de todos os intervenientes e, inclusive, dos próprios cidadãos, porque efetivamente estamos a falar de questões que vão ter seguramente um impacto na sociedade e na economia nas próximas gerações. Doutor, agradeço. Vou-me despedir, Miguel, agradeço. só para terminar, era isso que eu estava a dizer há pouco. Portanto, os decisores políticos, não é? Os decisores políticos deste país, e estou a falar de todos eles, qual foi o contributo que eles deram em termos de políticas para a solidariedade intergeracional? Quer dizer, eu não me consigo, é sério, eu não me consigo imaginar a viver num país atualmente que ainda não tem imposto um teto para as reformas, que é isso que os países mais ricos fazem. Eu dou-lhe o exemplo da Suíça. O Miguel, na Suíça, pode ganhar 100 mil euros mês. Mas sabe que vai descontar, digamos, para uma espécie de plano de poupança-reforma que é obrigatório e que é gerido por bancos ou seguradoras, sendo que o Estado está sempre por trás para, se acontecer alguma coisa, o Estado, digamos que, assegura essas verbas. E depois sabe também que não é por, durante a sua vida contributiva, ter pago a percentagem dos 100 mil euros mês, que vai continuar na sua reforma a ganhar, por reforma, 100 mil euros mês. Não é assim lá. Portanto, eles têm o seu PPR que vai sendo descontado, como eu disse há pouco, ao longo da sua carreira contributiva e sabem que o Estado, no final, portanto, quando se reformarem, assegura, eu não ia dizer o mínimo indispensável, mas o médio indispensável para as pessoas terem
uma vida condigna, com habitação, com tudo. Portanto, há limites, há tetos. Quer dizer, nós não podemos continuar num país que é pobre, como é o nosso, que tem a dívida que tem, a continuar a pagar reformas milionárias. É inadmissível isto. Muito bem, doutor. Ficam aqui as suas observações e os seus registros, sem dúvida, pertinentes. Isso poderão ser escapulizados num futuro programa. Doutor, muito obrigado. Agradeço-te uma vez mais o seu contributo e desejo-lhe uma boa semana. Aproveito para me despedir. Muito obrigado, Miguel, e muito boa noite a todos. Boa noite aos nossos telespectadores. Até para a semana. Muito obrigado. Protejam-se. Novum Canal. Sempre Novum, sempre seu.